Números capítulo 3, livro de Números. Vamos hoje estudar o capítulo de número 3. Por 3 domingos nós já trabalhamos o livro de Números. Primeiro fizemos uma introdução, dando uma visão geral de todo o livro. Depois vimos o capítulo 1, capítulo 2, e a ênfase dada é quão maravilhoso é este livro para aplicação para a vida da igreja nos dias de hoje, nos dias atuais. Vimos isso quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, ele falou muito claramente, este livro é para nós. Este é um livro, então, para o povo de Deus peregrinando no deserto. Na verdade, este é o título original do livro de Números. O título original na língua hebraica para este livro é No Deserto. E os temas do grande livro, nós temos também cantado juntos aqui, neste hino antigo, Guia-me, ó Senhor Jeová, ou ó grande Jeová. E são histórias ou narrativas que saem do próprio livro e que nós cantamos juntos. Quando cantamos alguns salmos da Bíblia, por exemplo, nós somos lembrados também da história aqui relatada. Então, Números é um livro que fala muito conosco. E embora o enfoque da história registrada nos primeiros 2 capítulos seja descritivo quanto à numeração e à organização das tribos de Israel para a guerra, e aparentemente pareça para nós um material relativamente humano, por uma perspectiva pelo menos, nós vamos perceber que todo o material revelado por Deus neste livro fala sobre Deus. Mesmo nessas instruções para organizar e recontar a organização das tribos de Israel, nós estamos aprendendo juntos sobre Deus. É Ele que fala ao seu povo, é Ele quem fala para o seu povo, é Ele quem salva o seu povo. E nós percebemos isto lendo os primeiros capítulos, 2 primeiros capítulos deste livro, quando a frase, e o Senhor disse a Moisés, e o Senhor ordenou a Moisés, estas frases, elas se repetem, ou seja, o enfoque está em Deus, o foco está em Deus falando, comandando o seu povo, se revelando mais uma vez ao seu povo como Deus do pacto. Mas Ele não apenas fala, Ele também salva. Então, no primeiro capítulo de Números, nós fomos lembrados de que foi Deus quem salvou seus filhos do Egito para o deserto. Eles agora estão aqui diante do Monte Sinai, onde todas as ordens estão sendo dadas por Deus a Moisés, e ele deveria transmitir para o povo. Então, o Senhor é o Deus que fala e salva, mas Ele também é o Deus que é confiável e é o Deus que governa. Ele nunca deixou de dirigir ou governar o seu povo da aliança. Nós vimos no sermão anterior como o Senhor transformou de 70 pessoas na família de Jacó, quando desceram para o Egito, em pelo menos 603.550 homens preparados para a guerra. Eles estavam ali ao redor do Sinai. Eles deveriam ser separados para isso. Veja, no último censo, em 2022, a população de Aracaju era menor do que a quantidade de guerreiros que estavam aptos para o combate nos dias de Moisés. Deus disse uma vez a Abraão: acredita em mim, porque eis a minha promessa para você. Eu farei seus descendentes mais numerosos do que as estrelas dos céus, mais numerosos do que a areia do mar. Você olha então aqui, você chega neste livro, e Deus está falando a Moisés, e diante dos olhos daquele servo de Deus, Moisés, ele está percebendo o Senhor cumprindo essa promessa. Mas agora, imaginem não somente os 600.000 soldados, mas aqueles que não iriam para a guerra, mulheres, crianças, rapazes ainda que não tinham idade para lutar, a contabilidade então seria maior, pelo menos
2 milhões ou mais de israelitas estavam ali. E a promessa ainda não estava perto de se cumprir. Agora, o que tudo isso tem a ver com a gente? Notem, hoje ao redor do mundo, há uma multidão que clama pelo nome de Deus, o Deus de Abraão, como Deus vivo, e faz isso por meio de Jesus Cristo. Este povo está espalhado sobre toda a face da terra. No Apocalipse, a visão que há é de uma multidão inumerável, cantando louvores ao Senhor, Deus de Abraão, por meio de Jesus Cristo. É o Senhor ainda cumprindo a promessa feita a Abraão. Eu irei te abençoar, irei te multiplicar de forma extraordinária. Abraão, você será pai de muitas nações. Começamos a ver então que Deus é confiável e quando Deus diz alguma coisa em sua palavra, certamente Ele cumprirá. Mas Ele também governa, Ele é o soberano Senhor, Ele é o responsável por tudo aqui. Em Números Ele continua a dar instruções ao seu povo e o seu povo precisa obedecê-lo. Então Ele fala e salva, Ele é confiável e governa, mas Ele também está presente. Ele é puro, Ele é santo, e nós vamos perceber isso também. Ele habita no meio do seu povo, o tabernáculo está situado bem no centro do acampamento de Israel, enquanto eles estão peregrinando no deserto, e quando os filhos de Israel se moviam em tendas, onde estava Deus? Deus estava também em movimento com eles. Quando as tendas se desarmavam dos israelitas, o tabernáculo também, a tenda do Senhor era desarmada e Deus iria seguir com o seu povo. Ele estaria bem ali, no meio de seu povo, Ele estaria bem ali, bem presente com eles, Ele estaria bem ali, bem perto deles, bem presente entre eles. Mas Ele também é santo. E por isso, a distância entre o tabernáculo e as tendas era de 1 quilômetro. Nessa distância ainda, rodeando o tabernáculo, as tendas dos levitas. Então perceba, você vai notar a praticidade de tudo isso. Imaginem, mais de 2 milhões de israelitas se movimentando pelo deserto. Deus precisava deixar isso muito claro. Imagine a quantidade de lixo, a quantidade de esgoto. Talvez isso ajudaria muito no passado, aqueles que construíram os templos antigos e que trazia muito constrangimento às vezes, porque os templos ficavam atrás do púlpito. E nos santuários menores, as pessoas precisavam passar pelo lado do ministro para ir lá no banheiro. E bem, o pastor sabia o que ele iria fazer. Alguma coisa que seria suja, que precisava ser eliminada pelo esgoto. Então, Deus vai estabelecer um espaço, 1 quilômetro, para lembrar que Ele era puro, que Ele era santo. Que aqueles que se aproximassem do tabernáculo sem autorização seriam mortos. Nisso tudo, Deus estava ensinando como ele deveria ser tratado. Ele estaria no meio de seu povo, mas deveria haver reverência, temor, respeito no lugar santo, e tudo isso será ensinado à medida em que caminhamos juntos estudando o livro de Números. Mas na passagem de hoje à noite, nós vamos continuar a olhar no capítulo 3 e aprender mais, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns detalhes. Mas antes disso eu vou ler este capítulo. Ele é relativamente longo, como alguns outros, mas depois da leitura, então, eu vou trabalhar isso com vocês. Números capítulo 3, assim diz a palavra de Deus. São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão, o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes.
Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes serão dados. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao sacerdócio, ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Disse o Senhor a Moisés: eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo o primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo o primogênito na terra do Egito, consagrarei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal serão meus, eu sou o Senhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou, segundo o mandado do Senhor, como lhe for ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Arão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Mussi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos libinitas, e a dos simeitas. São estas as famílias dos gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos gersonitas acamparão atrás do tabernáculo ao ocidente. O príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Laelo. Os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda e sua coberta, o reposteiro para a porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Anramitas e dos Izaritas, e a dos Hebronitas e a dos Uzielitas. São estas as famílias dos coatitas. Contados todos os homens, da idade de 1 mês para cima, foram 8.600, que tinham a seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate se acamparão ao lado do tabernáculo do lado sul. O príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o reposteiro e todo o serviço a eles devido. O príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e a dos Musitas, são estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados de 1 mês para cima foram 6.200. O príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail, acampar-se-ão ao lado do tabernáculo do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que se acamparão diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo a seu cargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar, morrerá. Todos os que foram contados dos levitas,
contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima, foram 22.000. Disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de 1 mês para cima. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos varões, contados nominalmente, de 1 mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. Disse o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273, dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos. Segundo o ciclo dos santuários tomarás, a 20 geras o ciclo, e darás a Arão e a seus filhos o dinheiro, com o qual são resgatados os que são demais entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate, dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E deu Moisés o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Primeiro, observe, nós vamos notar que há mais referências no livro de Números aos levitas do que em qualquer outro livro do Antigo Testamento. De fato, é isso mesmo. Veja que há mais referências em Números aos levitas do que no próprio livro de Levítico. E veja como isso é interessante, porque mais sobre os levitas encontramos em Números do que em Levítico. Na verdade, há mais sobre os levitas em Números do que em qualquer outro livro da Bíblia. Essa é uma primeira consideração a ser feita. A segunda é esta: não é interessante que todas as responsabilidades do ministério sacerdotal e levítico tenham sido atribuídas apenas a uma tribo? Você poderia gastar tempo pensando sobre o sentido disso, mas me permita apontar algo que é significativo aqui, depois da leitura que fizemos. Por que Deus designou apenas uma tribo para ter a responsabilidade e suporte do ministério do tabernáculo? Ele fez isso para impedir que o ministério fosse comprado ou vendido pelo povo de Deus. Se você gosta de história, já leu sobre a Idade Média, você vai perceber que a igreja da época vendia cargos eclesiásticos. Isso passou a ser chamado de simonia. Lembrando da história de Simão, o mago, que quis comprar o poder do apóstolo Paulo. Na Idade Média, então, os cargos eclesiásticos, deveres, salários dos sacerdotes, eles eram comprados, vendidos e negociados. Quem queria comprá-los desejava ter privilégios, poder, responsabilidades. Foi o que aconteceu naquele tempo. Mas veja que Deus já vai estabelecer um padrão para que isso jamais acontecesse em Israel. Não a capacidade de servir ao Senhor, não a responsabilidade de servir ao Senhor em Israel, mas a restrição de que isso só poderia acontecer por meio de uma tribo separada por ele para esse serviço. Então não importava quão maravilhoso, inteligente, sábio você fosse, se você nascesse na tribo de Issacar, você não poderia ser sacerdote. Não importava quão maravilhoso, poderoso, inteligente ou sábio você fosse, se você nascesse na tribo de Judá, você não poderia ser um sacerdote. Não importava quão forte ou grande você fosse, se você nascesse na tribo de Dan, você não poderia ser um sacerdote. E veja, com isso o Senhor estava estabelecendo um princípio: não haverá disputa
pelo privilégio sacerdotal. Não vai haver venda de função, ofícios, cargos em Israel, porque eu já decidi qual é a tribo que vai tratar disso. Uma tribo, então, deveria executar tudo isso. E o que é que nós vemos aqui? O Senhor providenciando tudo para que essa posição, ofício de sacerdote, não pudesse ser vendida ou comprada. Logo, nenhuma outra tribo, além da tribo de Levi, poderia servir ao Senhor no sacerdócio. Agora, nesse sentido, nós somos conduzidos a uma terceira observação. A terceira observação é que os próprios levitas, eles se tornariam a imagem viva da doutrina da eleição de Deus para nós, para a nossa salvação, para aquilo que nós fazemos quando servimos ao Senhor como um reino de sacerdotes. Veja, é a tribo de Levi que é escolhida por Deus. Ela não foi escolhida por Moisés, ela não foi escolhida por Arão, ela não foi escolhida por votação, por cédula, por sugestão, mas foi Deus quem determinou que os levitas deveriam cuidar do sacerdócio. Levi é escolhido por Deus como uma tribo que vai servir ao Senhor no tabernáculo, mas eles são escolhidos para servir. Então, em Israel, eles foram salvos pela escolha de Deus. Quando ele os escolheu como o seu povo e os salvou para a sua glória, os tirando do Egito, ele mesmo chama uma tribo para o seu serviço. Agora veja, quando nós falamos com aqueles que ainda resistem à doutrina bíblica da eleição, ou a escolha de Deus por seu povo para a salvação, o que normalmente nós ouvimos? Não. Deus não nos escolhe para a salvação. Deus nos escolhe para o serviço. Nós é que o escolhemos para a salvação e então Ele nos escolhe para servi-lo. E este é um argumento que se repete com muita frequência, talvez não na maneira como eu estou colocando aqui para você. Mas qual é a resposta bíblica para isso? Deus nos escolhe para a salvação e para o serviço. Ou você poderia até melhor elaborar o que eu estou dizendo e afirmar: Deus nos salva para o serviço. Na verdade, irmãos, essas duas coisas não são alternativas, mas elas fazem parte de um pacote soteriológico. Deus nos escolhe e Ele nos salva, isso é soteria, salvação, para que possamos prestar-lhe culto. É o que envolve o serviço do cristão. Então, os levitas aqui, eles são a imagem viva, respirando, em movimento, andando e nos ensinando sobre isso. As tribos não poderiam disputar esse serviço. Eles não poderiam escolher entre eles quem iria fazer isso. Todos foram salvos da escravidão, mas Deus escolheria a função de cada um. Alguns seriam separados para a guerra, outros deveriam, porque eram mais bravos, lutar à frente, outros, porque eram mais fortes, proteger a retaguarda, os flancos, ou seja, os lugares onde os inimigos poderiam atacar aquelas milhares de pessoas. E enquanto isso, no meio, uma tribo continuaria servindo ao Senhor e oferecendo sacrifícios e fazendo a mediação. Deus escolheria por seu governo a função de cada um. Em conexão também com isso, vemos uma quarta coisa. Somos lembrados que a eleição dos levitas nos ensina sobre a obra da graça de Deus. Nós vamos ver isso, ou nós veremos isso claramente, quando no capítulo 3, há a menção logo no início sobre os 2 filhos de Arão, incluindo o seu primogênito,
que não serviriam ao Senhor como sacerdotes. E a razão por que eles não iriam servir ao povo de Deus como sacerdotes é porque eles foram fulminados por Deus. Nadab e Abiú resolveram desobedecer a palavra de Deus e oferecê-lo fogo estranho, trazer para ele fogo estranho. A razão por que eles estavam mortos é porque eles fizeram algo que o Senhor não autorizou e então eles foram mortos. E é interessante notar que antes que os outros 2 filhos de Arão fossem listados para o serviço, mais uma vez, Números vai nos lembrar o que nós já aprendemos em Levítico. Nadab e Abiú morreram porque foram desobedientes. E a pergunta é, irmãos, isso não nos lembra que Deus não escolheu Levi, a tribo de Levi, porque eles eram melhores do que os outros? Porque eles eram moralmente superiores, mais santos e puros? Não. Infelizmente, eles eram tão suscetíveis ao pecado quanto os outros membros das outras tribos. A escolha de Deus sempre envolverá a sua graça. Não se baseou o Senhor em sua escolha, porque a tribo de Levi apresentava algum tipo de superioridade moral. E em conexão com essa história, também nós somos lembrados que nenhum de nós está isento dos perigos que perseguiram os israelitas no deserto. Nenhum daqueles que foram ordenados ao ofício pastoral, quer seja um presbítero regente ou um docente, é livre de pecado. E por isso nós deveríamos gastar mais tempo orando por aqueles que estão no ministério, por suas famílias. Porque nós somos tão suscetíveis às mesmas tentações que são comuns a vocês. Mas ainda assim, Deus nos chama para servi-lo. Ele nos escolheu para isso. E Ele requer de nós o mesmo que requer de vocês. Sede santos, porque eu sou santo. Significa que nós necessitamos das orações da igreja e devemos orar uns pelos outros para que sejamos encontrados fiéis. Então, essa passagem, ela nos ensina várias coisas, verdades preciosas, e uma delas, eu diria, a mais interessante que eu buscarei destacar nesta noite para vocês, é a maneira como Deus fala sobre a redenção. A maneira como Ele fala sobre a substituição de um pecador por um sacrifício que é oferecido por meio de um animal inocente. Nós também vamos aprender como Deus é Senhor, e porque Ele é Senhor, Pedro escreveu à igreja, em sua primeira carta, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, com base nessa explanação ou análise, eu queria ainda tratar com vocês pelo menos 3 pontos que eu já vou utilizá-los também como uma aplicação para o capítulo 3 de Números nesta noite. As 3 verdades que eu gostaria de destacar ainda nesta passagem, elas vão nos levar a olhar especialmente para os seguintes versículos. Os versículos 11, 12 e 13, e depois, mais adiante, os versículos 46 e 47. Quais são as 3 verdades que eu gostaria que você observasse agora, neste momento de aplicação, eu diria assim, e como os levitas servem em Números 3, como um lembrete visível de tudo isso. Eles nos lembram sobre redenção, substituição e senhorio. Redenção, substituição e senhorio. Primeira verdade, então, Números 3 nos fala sobre o senhorio de Deus sobre o seu povo. Deixa eu trabalhar de forma invertida. Primeiro, observe a ideia do senhorio de Deus sobre o seu povo.
O seu povo é sua propriedade. Pedro diz, é propriedade exclusiva dele, a sua igreja. Qual é a ênfase aqui no versículo 12? A parte B principalmente, diz assim: eis que eu tenho tomado os levitas, por meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Mais uma vez, como é que começa essa afirmação de Deus no versículo anterior, se referindo a Moisés? É uma palavra de Deus a Moisés, no versículo 11. Disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre. E aí você perceba, entre os filhos de Israel e os levitas serão meus. A quem os levitas pertenciam? Eles pertenciam ao Senhor. O que o Senhor diz no final do versículo 12? Os levitas serão meus. Quantas vezes essa frase é repetida na passagem? Os levitas serão meus. Sim, Deus fala sobre eles terem sido dados a Arão. Os levitas foram dados a Arão para o serviço sacerdotal. Agora pense desta maneira: eles eram os ministros assistentes de Israel. Eles foram dados por Deus a Arão para esse serviço, para apoiar os sacerdotes em todo o seu trabalho. Na eclesiologia reformada, nós costumamos dizer que na nova aliança, o diácono é para o presbítero o que o levita era para o sacerdote no Antigo Testamento. Você vai perceber que o trabalho deles estava envolvido mais com essa atividade de manutenção, de observação, de cuidado com o tabernáculo. Enquanto os sacerdotes se envolviam com a instrução e a aplicação dos sacrifícios envolvendo o culto ao Senhor. Mas em última análise, veja só, ainda que o Senhor tenha dado os levitas para Arão, a quem eles pertenciam a Yahvé. Qual é a verdade aqui que nós destacamos? Tudo que os levitas eram, tinham, possuíam, pertencia a Deus. De forma bem prática, a ideia aqui é que o Senhor estava dizendo o seguinte: eu sou o dono de vocês. E esta é uma imagem maravilhosa e bíblica a respeito do senhorio de Deus, ou da propriedade de Deus sobre o seu povo. Deus está dizendo: eu sou o dono dos levitas, eles pertencem exclusivamente a mim. Em última análise, irmãos, esta é apenas uma imagem de todo Israel, porque nós sabemos, Israel pertencia a Deus. E aí, quando você vai para as páginas do Novo Testamento, essa mesma linguagem é aplicada a nós. Vamos novamente para Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, por favor. 1 de Pedro, capítulo de número 2. Veja o que o apóstolo diz sobre você. Versos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Toda uma linguagem veterotestamentária, toda uma linguagem de uma palavra antiga que Deus disse para Israel, que Deus dirigiu para os levitas, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que Israel deveria fazer ao chegar em Canaã? Ser luz para os povos. Os cananitas deveriam ouvir, ver, perceber isso em Israel. Essa era a missão
quando da conquista da terra. Então Pedro está dizendo o que para você aqui em sua carta? Vocês são um reino de sacerdotes. Ele diz, cristão, você é como um Israel com todos os levitas servindo ao Senhor. Todos vocês pertencem exclusivamente a Deus e são chamados para servi-lo. E, claro, o próprio Jesus, o nosso Cristo, em sua própria vida, mais perfeitamente do que qualquer outra pessoa que já viveu neste mundo, ele reflete o significado de tudo isso para nós. Você lembra quantas vezes, especialmente no Evangelho de João, que temos estudado pela manhã, Jesus se volta para os discípulos e fala isso? Mestre, para um pouco, o Senhor não está comendo, a gente está vendo isso. A minha comida, disse Jesus para os seus discípulos, é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não vim para ser servido, disse Jesus, eu vim para servir. Em outras palavras, Jesus estava dizendo aos seus discípulos, para mim servir a meu Pai, para mim fazer a sua vontade é como sentar-me em uma mesa para um banquete. Para mim servir ao meu Senhor, fazer a sua vontade é o que eu mais amo. É como uma refeição deliciosa para mim. Fazer a obra do Senhor se assemelha a isso para mim. Os discípulos então viam a dedicação do Senhor, o seu serviço, a obra que o Pai lhe confiou. Ele estava ali cumprindo perfeitamente aquilo que os levitas do passado indicavam. E em Cristo então, lembrem-se, Pedro está dizendo, você faz parte de um reino de sacerdotes. É por essa razão que nós não precisamos mais de sacerdotes. É por essa razão que não somente falamos por meio da pregação, mas nós falamos até pela maneira como nós nos organizamos para adorar a Deus. Como é que Roma celebrava a comunhão? Ainda hoje o rito tridentino faz isso, de costas para o povo. A ideia era de um sacerdote entre a mesa do Senhor e o povo. Na arquitetura das igrejas reformadas, então, imediatamente eles mudam isso. O púlpito se torna central, a mesa abaixo, próximo ao povo, o ministro não de costas para o povo, mas atrás da mesa, de frente para as ovelhas de Cristo. Não é ele quem faz mediação. Ele apenas, com os demais pastores, os presbíteros, ao redor da mesa, servem. Existem ritos bem bonitos nas igrejas reformadas, não somente este que nós conhecemos, em que os presbíteros saem para servir vocês, mas em que as ovelhas de Cristo vêm à mesa e os presbíteros servem as ovelhas de Cristo a partir da mesa. Eles estão atrás da mesa, servindo. Eles não são mediadores, eles não são sacerdotes. Os reformadores então vão entender, à luz da palavra de Deus, que nós fomos feitos em Cristo um reino de sacerdotes. O que isso quer dizer? A nossa adoração não é aceita porque um ministro está à frente dirigindo a congregação na adoração. A tradição reformada, ela mantém a figura e a presença do ministro para ensinar e pregar a palavra, para conduzir a igreja em adoração, mas a adoração não é recebida porque ele faz isso. Cristo está no meio de seu povo. Cristo tabernacula, habita no meio de seu povo. Ele é o mediador de superior aliança. Essa é a razão por que a nossa adoração é aceita na presença de Deus. Lemos a palavra, oramos, dizemos o amém, cantamos, ouvimos a voz de Deus pela pregação, confessamos os nossos pecados, comemos da mesa do Senhor,
por conta de Cristo. Não há mais um sacerdote, não há mais uma tribo separada para isso, mas os levitas indicavam o que nós somos hoje, um reino de sacerdotes. Por essa razão, Martinho Lutero certa vez disse o seguinte, reformador alemão, que não havia diferença nenhuma da oração de um artesão, de um simples agricultor, da oração de um sacerdote, se ambos orassem fiados nos méritos do mesmo Redentor, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que as nossas orações são aceitas. Obviamente, há ordem de essência nas liturgias, e então nós não oramos todos ao mesmo tempo. Ninguém se entende, é uma confusão. Alguém precisa orar. Mas quando nós oramos e juntos dizemos o amém com um pastor ou com um presbítero que nos representa, não nos media, porque ele ora em nome de Cristo, porque ele está orando as mesmas coisas que nós aprendemos e cremos na palavra, nós dizemos amém. Nós dizemos amém. Então, observem como é interessante o que encontramos aqui em Levítico. Nós somos lembrados que o que o Senhor está ensinando sobre o seu senhorio é de que ele estava dizendo ao seu povo a necessidade de que todos se rendessem ao Senhor, se entregassem abertamente a Ele, de forma consciente, reconhecendo que pertenciam a Ele, que o Senhor era o seu dono, e eles deveriam fazer isso de todo o coração. Onde o povo via isso de uma forma mais identificadora e especial, no serviço dos levitas. Eles eram consagrados para isso, eles entregavam tudo a Ele, eles deveriam fazer a sua vontade sempre. E não se engane, este é você hoje, crente. Você foi salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus para servir. E este é um serviço glorioso, é um serviço alegre, gratificante. Por que razão? Em primeiro lugar, porque você pertence a Deus. Há um senhorio de Deus sobre nós, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Em segundo lugar, o capítulo 3 de Números nos fala sobre substituição. Esta grande passagem da Bíblia, então, nos ensina sobre esta doutrina bíblica da substituição. Note como esta passagem, ela explica a nós o princípio da substituição. Toda vez que o pai de um primogênito subia até o tabernáculo para oferecer sacrifício, ele sabia que uma das coisas que ele teria que ser lembrado seria esta. Quando ele via um levita ali presente, quando ele via os sacerdotes também ali servindo ao Senhor, na execução de seus vários deveres, tarefas, então automaticamente ele precisava considerar isso. De fato, se aquele levita não estivesse lá, se aquele sacerdote não estivesse ali, eu não voltaria para casa com meu filho. Porque quando Deus salvou o seu povo do Egito, lembrem-se, Ele o salvou em uma noite em que todos os primogênitos do Egito morreram. Mas qual era a lembrança dele? Meu filho não morreu. Todos os primogênitos egípcios morreram. Mas naquela noite, quando o anjo vingador passou sobre as casas, a lembrança daquele pai era esta: meu filho permaneceu vivo. E quando o Senhor fez isso, Ele disse: a partir de hoje, todos os primogênitos pertencem a mim. De forma que aquele que fosse
o primogênito, o principal herdeiro, que carregasse o nome daquele pai, o seu legado, a sua propriedade, a sua herança, pertencia ao Senhor. No dia que ele nascesse, no dia que ele fosse desmamado, aquele pai saberia: se não fosse aquele levita, meu filho, ele estaria no tabernáculo. Agora vocês lembram que a gente leu? Naquele momento, quantos primogênitos havia em Israel? 22.273. Nenhum deles deixaria os braços de seus pais, porque Deus já havia escolhido um substituto para ele. Deus ordenou então: o que eu vou fazer vai revelar algo muito importante para o meu povo. Aqui está o que vou fazer, diz o Senhor: vou levar os levitas no lugar de seu filho. Imaginem, irmãos, o impacto disso. A gente não consegue mensurar. Deus havia consagrado a partir do Êxodo todos os primogênitos para si. Mas ele ensinaria a respeito da substituição. Ele ensinaria muito a respeito disso quando um pai lembrasse: Deus separou um levita para que o meu filho não estivesse naquele lugar. Você vai perceber que no final da leitura do capítulo 3, passa um pouquinho, né? Sobram 273, eu vou explicar isso mais adiante. Mas a contabilidade foi praticamente exata, era um levita para cada primogênito. Isso é impressionante, impressionante. Então, toda vez que um pai israelita de um primogênito passava por aquele tabernáculo, ou ele se dirigia para ali, ele era lembrado a respeito da doutrina da substituição. Havia alguém ali servindo no tabernáculo no lugar de seu filho primogênito. E esse princípio e provisão de um substituto é simplesmente enfatizado repetidas vezes na lei de Moisés. A ênfase era dada na cerimônia de sacrifício, onde o animal era colocado nas mãos daquele que ia ofertar o sacrifício. Ele ia impor as mãos sobre aquele animal, ele ia olhar nos olhos daquele animal e ele iria abatê-lo, sacrificá-lo. Não porque o animal fosse pecador, porque ele não era, mas porque o ofertante havia pecado, sua esposa havia pecado, seus filhos haviam pecado, a sua casa havia pecado. E se isso não acontecesse, se Deus não tivesse providenciado uma substituição, o primogênito seria aquele a ser sacrificado no lugar de toda a casa. Aqui, novamente, estamos vendo o princípio da substituição. Não o seu primogênito, mas os levitas. Eles seriam os substitutos. Agora, irmãos, por que isso é importante? Porque no mundo de Deus, nada é sem sentido, e nós temos aprendido isso. E ele estaria ensinando sobre a doutrina da substituição aos israelitas, exceto quando um dia, um homem, na plenitude dos tempos, se apresentaria e se colocaria como o substituto de todo o seu povo. Até mesmo o perverso sumo sacerdote Caifás seria usado por Deus para profetizar isso. Em João capítulo 11, este homem disse que um homem deveria morrer por toda uma nação.
E o apóstolo faz uma pausa e ele diz: quem disse isto? Ele vai dizer que foi Caifás, o sumo sacerdote, aquele homem réprobo. Caifás não tinha a mínima ideia do que estava dizendo, mas ele falou mais do que sabia. Na verdade, ele profetiza a respeito deste homem. Este homem era Jesus Cristo, e ele não morreria apenas por uma nação. Ele morreria por todos os povos que Deus traria a si mesmo por meio de seu Filho unigênito. Deus pouparia a nós, aos nossos primogênitos, as nossas casas, entregando para morrer o seu Filho unigênito. Veja o princípio aqui da substituição, então, sendo ensinado ao povo de Deus, mesmo por meio da ordem sacerdotal dos levitas, eles no lugar do primogênito. O significado, irmãos, a importância dos levitas como um tipo, uma imagem da substituição é tremenda, porque eles nos são dados como a tribo ou o clã dos primogênitos de Israel. Vá para Hebreus 12 novamente, por favor. E veja que detalhe interessante é dado pelo apóstolo aqui, em Hebreus capítulo 12. Há uma referência muito importante ao que nós estamos vendo agora à noite, em Números capítulo 3. Em Hebreus 12, a partir do versículo 22, você tem um contraste entre o Sinai e Sião. Mas tende chegado ao monte Sião, verso 22, e a cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Os primogênitos do Egito eram todos malditos para Deus e por isso foram mortos. Eles representariam seu veredito sobre um mundo que constantemente quebra sua aliança. Jesus Cristo, como Filho primogênito e unigênito de Deus, morreu no lugar de seu povo, sua nova humanidade, sua nova criação, para libertá-los do Egito, da humanidade caída, e transportá-los para o seu reino de amor. Vocês percebem as conexões? Como o Senhor nos vê. Isso não deveria mover o nosso coração a uma profunda gratidão, a uma compreensão maior da graça de Deus, há um desejo maior de servi-lo, de entregar a nossa vida, reconhecendo, sim, de fato, Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele não é somente o meu Salvador, porque nós somos chamados à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Nós é que deveríamos morrer. Nós é que deveríamos ser sacrificados pelos nossos pecados. Nós é que deveríamos ser condenados pelo que fizemos. Mas aquele que veio para cumprir o sacerdócio levítico, Jesus, Ele então morre em nosso lugar. E a Jesus, verso 24, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Números 3 nos dá uma visão daquilo que acontece quando nós nos reunimos para adorar a Deus. O apóstolo vai dizer que, contrastando-se com Sinai, Sião é muito mais maravilhoso, ainda que coisas tremendas tenham acontecido nos dias de Moisés. Cristo é superior a Moisés.
Ainda que o Senhor tenha falado face a face com Moisés, como nunca falou com nenhum outro homem, e tenha dito que ele falou como um amigo fala com o outro, Jesus é a imagem do Deus vivo. Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de seu ser. Ele é o primogênito de toda a criação. Então perceba como tudo isso revela e destaca o que nós experimentamos e fazemos quando nos reunimos para servir a Deus. Na verdade, a doutrina da substituição aqui é tão forte e poderosa, é tão impactante, que quando eles percebem que há uma sobra, 273 a menos na quantidade de levitas, o que é que Deus vai exigir finalmente? Ele vai exigir uma quantidade de dinheiro, ou uma soma de dinheiro que pagasse pelo resgate desses 273 primogênitos. Terceiro e último lugar, você tem então a provisão da redenção. Você tem o princípio da redenção aqui também ensinado em Números, capítulo 3. Voltem para Números e vejam o versículo 13, por favor. Mais uma vez. Capítulo 3, agora o versículo 13. Você tem aí o princípio da redenção. Porque todo primogênito é meu. Desde o dia em que feria todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus, eu sou o Senhor. E novamente versos 46 e 47. Pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, 47 agora parte A, que excedem o número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos. Aqui você tem o princípio da redenção ou do resgate, da recompra. É como se Deus dissesse, eu aceitei este substituto em seu lugar, mas ainda há uma sobra e, portanto, você vai precisar pagar um preço para que a doutrina da substituição funcione. E o Senhor ali estaria ensinando ao seu povo também algo sobre a doutrina da redenção. Pedro diz, em sua primeira carta, capítulo 1, pois vocês não foram comprados nem por prata ou ouro ou qualquer coisa perecível, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Você percebe como isso é interessante? Porque quando você nota que a doutrina da redenção já está sendo ensinada aqui, ela já está presente aqui, que nós não pagamos nada por ela, que não foi exigido nada de nós, mas apenas a graça de Deus se revelou para nós, nós entendemos o significado do que nós cantamos. O graça real. Foi assim que Jesus, morrendo o seu sangue por nós, derramou herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Vossa dívida pagou, aleluia! Jesus a satisfez na cruz, sua vida ele entregou, aleluia! Para vos apresentar a Deus. O preço completo o justo pagou. Foi morto e da morte os laços quebrou, e as trevas da noite tornaram-se luz no dia bendito de nosso Jesus. Números 3 nos revela o Evangelho sendo pregado antes do tempo. O senhorio de Deus, a substituição providenciada por Deus e a sua redenção por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu concluo, irmãos, o sermão desta noite dizendo o seguinte:
Se nada disso for suficiente para mover o seu coração a vir à casa de Deus para adorar um Deus tão maravilhoso e grandioso, nada o fará. Você vai atrás do que for. Muita gente diz, mas é uma liturgia muito engessada, é um culto muito morto. Aí vai para um lugar que só canta, e 5 minutos de nada, que nem pregação tem. Não é evangelho, não é a graça de Deus sendo anunciada, não é a exaltação de um Deus todo-poderoso, é faz chover. É ninguém explica a Deus. Quando a Bíblia diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Você escolhe. Você quer cantar o que você crê. Você quer declarar o que é de fato a sua fé. Substituição, senhorio de Cristo, redenção. Ou você quer continuar tendo o seu ego afagado pelo movimento evangélico dos nossos dias? Não está nos conduzindo a nada. Pelo último censo, que nós temos claramente definido, de cidadãos brasileiros que se declaram evangélicos, a nossa nação já seria outra há muito tempo. Mas o que a gente tem? Gente profetizando mentiras. O que é que a gente tem? Pessoas acreditando que a adoração a Deus é somente passar a noite toda cantando, às vezes com letras que não descrevem claramente as verdades do Evangelho, mas são todas centradas no homem. Jesus parece que é o nosso namorado, porque é algo muito meloso e muito romântico. Os homens saem da igreja porque não vão cantar essas músicas efeminadas. Não há pregação do Evangelho, porque se você fala sobre redenção, céu, inferno, depravação do homem, senhorio de Cristo, eles dirão como Atos 17, sobre estas coisas, depois nós vamos te ouvir. Você escolhe. Se isto não faz nenhuma diferença para você, eu vou dizer algo que eu nem falei na época da pandemia, porque eu não concordava, mas eu vou aplicar agora a pregação. Fique em casa. Não vai fazer nenhuma diferença para você. Fique em casa. Mas se há alguma mudança, há alguma transformação, há um mover do Espírito, você entende o que acontece aqui, você percebe o que tudo isso envolve, como isso dirige a sua vida, direciona os seus passos, te ajuda a tomar decisões, te prepara para o céu. Tudo muda. Você passou a entender o que a Igreja de Cristo faz a cada dia do Senhor. Ela prega o senhorio de Deus, a substituição que Ele providenciou para nós, nos dando um cordeiro que tira o pecado do mundo. Fala sobre a redenção por meio de Jesus, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vamos orar. Pai Santo, concede que exaltemos a Cristo mais uma vez nesta noite, e também por meio da pregação da Tua Palavra. Que louvemos a Ele e sejamos gratos a Ti por Tua provisão de um substituto e por nossa redenção por meio de Seu precioso sangue, o sangue de Jesus. Nós Te louvamos porque Jesus pagou o preço da nossa salvação, Ele pagou tudo por nós. Senhor, dá-nos a graça de abraçar completamente o que Ele nos diz, porque nós devemos a Ele toda a nossa vida, tudo o que temos e tudo o que somos. E que isso nos mova a cantar a verdade com alegria e fervor espiritual. Quando cantarmos os hinos da nossa fé, quando cantarmos a palavra de Deus, lembrar de tudo isso,
do que o Senhor gracioso fez por nós, o teu povo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.